Salve, salve pessoal do RPG na UNB. É sempre uma alegria ter você aqui de novo em mais um vídeo nessa nossa semana universitária. Hoje, o último vídeo. Mestre, hoje vamos falar de como é que você vai conduzir o seu jogo. Meu nome é Arthur Buriti. Ô do c... Só filmar que vem esse vento da porra, só. Quebrou até a cadeira, velho. Meu nome é Arthur Buriti e esse é o ABC do RPG. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso último vídeo da semana universitária. Nesse último vídeo, eu espero passar tudo o que você precisa para conduzir um jogo completinho de qualidade. E as coisas que você vai ter que entender é qual que é o coração do RPG, como é que você dá trabalho para os seus jogadores. Então minha pergunta de hoje é, quantas vezes você foi um mestre ruim? Até o final desse vídeo, eu espero te convencer que isso é uma coisa boa. E para isso eu quero apresentar uma pequena história, a minha primeira sessão de RPG. Eu era um pequeno pimpolho e meu amigo estava criando tudo na hora. Nenhum de nós dois sabia o que estava fazendo, mas eu estava completamente vidrado. Eu era finalmente um guerreiro numa terra fantástica de mistérios e monstros. Eu tinha essa sensação na minha barriga de que tudo era novo e eu estava muito empolgado para conhecer aquele mapa na minha frente, desenhado numa folha de papel em 5 minutos. Essa magia, essa sensação com o jogo ainda está aí queimando dentro de você. E eu não sei explicar como é que ela acontece, mas depois desse vídeo das coisas que a gente vai falar, é mais provável que ela aconteça aí. Certo? Então o que é que você tem que saber? Qual que é o coração do jogo? Na verdade são 3 corações pulsantes. E se qualquer um dos 3 parar de bater, tem muita chance do seu jogo ir por água abaixo. O primeiro desses corações é a agência. Seus jogadores têm liberdade de tomar decisões que importam e que alteram o mundo em volta deles. A agência se manifesta de 3 formas. A primeira é você ter liberdade para mexer na cena em que você está. A segunda é você ter liberdade para escolher a cena que você vai participar. E a terceira é de você escolher a narrativa que você vai fazer. Quando você vira para o seu jogador e fala, você precisa passar dos portões dessa cidade. Existem exatamente infinitas maneiras dele fazer isso. Ele pode subornar os guardas, entrar escondido na mercadoria de um viajante, escalar aquele portão de noite. Mas essa liberdade pode ser ainda maior. Se eu digo para o meu jogador, como é que você vai entrar nessa cidade? Agora, o portão é só uma das cenas que ele pode vivenciar. Ele pode ter muitas mais escolhas. Ir pelos esgotos, fazer um mirabolante plano aéreo e entrar flutuando naquela cidade. Por fim, e essa mais complexa, é a liberdade de narrativa. Você dá liberdade para que as ações dos jogadores moldem o mundo e a própria história desenrolando no seu cenário. Só uma coisinha que foi voltando nessa ideia de liberdade para escolher a narrativa. Geralmente no mundo dos jogos isso é chamado de mundo aberto. Muitos jogadores até não gostam disso, de não ter um objetivo e eles podem fazer o que querem. A ideia é que vai ter uma história principal, mas você não precisa seguir. Você pode parar ela e fazer qualquer outra coisa. Para que você vai caçar o dragão lendário se você pode ir até alguma fazenda, fazer a sua terra e pescar, não é mesmo? O segundo coração é a consistência. Lembra que no vídeo passado eu falei que o seu jogo fica muito mais profundo que aqueles 10 fatos, tentando te convencer como é que um jogo pode ser planejado rápido e ainda assim ser profundo? Essa daqui é a segunda parte, porque um jogo sem consistência está fadado a ser destruído. Toda vez que você, mestre, resolver a ação, e a ação é o que mais você vai resolver nesse jogo, vamos falar disso já já, você está descrevendo como que seu mundo funciona. Se numa luta contra um vampiro, um jogador resolve jogar ácido naquela criatura e o ácido afeta ela e ela é queimada, quando outro vampiro for aparecer, eles vão fazer essa estratégia novamente. E se do nada o ácido não funciona mais, você está comprometendo o seu jogo e a consistência dele. É mais importante você ser consistente do que realista. É a consistência que vai permitir que as ações dos seus jogadores sejam lógicas e embasadas. O terceiro coração é o engajamento. Nós buscamos o RPG por diferentes razões. Queremos derrotar inimigos, queremos atuar, queremos vivenciar aquela fantasia, queremos estar entre amigos. Mestre, fique atento ao que atrai os seus jogadores para aquele momento. Para você ser um anfitrião engajante, você tem que entender o porquê que eles estão ali jogando. Muitas vezes o jogador não vai te dar essa resposta. Então fica de olho em quais momentos da aventura eles mais foram se divertindo para que a ideia desses momentos volte em jogos futuros e eles continuem se divertindo no seu jogo. Agora vamos falar como é que você dá trabalho para os seus jogadores. Em resumo, RPG são a série de resoluções de conflitos. Na nossa linguagem, a gente chama esses conflitos de encontros. Se os jogadores estão presos numa jaula, eles querem sair dela. E se o carcereiro não quer que eles saiam, você tem um conflito. Eles só vão ser resolvidos quando uma das decisões sobrepujar a outra. É importante dizer aqui que uma das formas de se resolver esse conflito é com combate. E é muito comum você ver pessoas falando que combate são um encontro, chamam de encontro de combate. Mas esse não é um pensamento saudável.
Se você pensa que o combate é o encontro, você também está automaticamente não vendo outras formas de se resolver aquela situação além da luta. Você pode arrastá-la por tempo demais para ela só se encerrar quando um dos lados estiver machucado demais para continuar. Isso vai complicar a agência do seu jogo e isso vai limitar as opções dele só de você não estar disposto a ouvir seus jogadores e as formas que ele tem para contribuir com aquela cena. Então o encontro tem objetivo e fontes de conflito. Uma das formas de se resolver o conflito é com o combate. Mas agora que você tem essa noção de encontro, não pense que você vai sair daqui sem ter também a noção de combate. Como é que você pode pensar um combate então? É simples, entenda esse combate primeiro. O que os dois lados querem? Se seus jogadores querem pegar a joia da catacumba e os zumbis da catacumba querem comer qualquer coisa viva que entrar lá, você tem um conflito. E para você pensar no combate de jeito mais prático, é só você lembrar da frase: combate é a hora de doces e travessuras. Por quê? A travessura é a sua ameaça, seus inimigos, os adversários. O doce é o que tem naquele cenário que os jogadores podem usar. Um barril de pólvora, químicos instáveis, pedras soltas. Eles usam a cabeça para pensar em formas de resolver aquele conflito. Por fim, a hora é o tempo. E isso deixa o seu jogo muito mais emocionante. Exemplos de tempo são uma vítima prestes a ser sacrificada, o teto prestes a desabar. Muito bem, agora que você tem esses conflitos expostos, vamos à coisa que você mais vai fazer nesse jogo: resolver ações. Você tem que sacar de duas coisas para resolver as ações que os jogadores vão trazer. A primeira, a mais óbvia, é que você está resolvendo ações e não atributos. É muito comum ver jogadores dizendo: eu quero fazer um teste de percepção nessa sala. Não deixa isso acontecer. Percepção, sabedoria, destreza, força são regras que nós utilizamos para entrar naquele mundo. E os jogadores têm que descrever as suas ações e não os atributos que eles vão utilizar. É só a partir de como eles descrevem as suas ações que você pode julgar, mestre, se aquilo é possível ou não. Então, como assim um teste de percepção? O que você está procurando? Pistas? Alguma coisa fora do lugar? Armadilhas? Peça para os jogadores descreverem o que eles querem fazer. E é aí que os dados podem entrar na jogada. Mas para entender os dados, você precisa catar suas substâncias alternativas, porque agora vamos falar da filosofia dos dados. Você já se perguntou por que a gente rola dados no RPG? A resposta disso é simples, é porque rolar dados é muito divertido. Só que para ser divertido, a gente tem que fazer isso da maneira certa. Eu já ouvi todo tipo de coisa absurda sobre os dados no RPG. Eu já ouvi falar que o D20 é mais aleatório que o D6, porque tem mais faces. Eu já ouvi falar histórias como: cara, dados são ilógicos, tava no meio de uma luta com um dragão e aí um jogador fez um teste pra seduzir o bicho, velho, e ele tirou 20, poxa, perdi a luta. Se você pensa dessa forma, ou você não sabe como os dados funcionam, ou em vez de você usar os dados no seu jogo, os dados utilizam você. Nesse caso, os dados são o mestre do seu jogo. Dados têm que ser uma ferramenta e eles têm que contribuir para a nossa experiência de RPG. Qual que é o problema dos dados? Dados são freios, são quebra-molas. Eles tiram a nossa imersão daquele mundo para botar a gente para pensar matematicamente. Primeiro, a gente tem que manter o uso deles da maneira mais simples possível. Um dado só basta. Existem muitos sistemas que usam infinidade de dados. Isso são só mais quebra-molas. Ninguém quer mais quebra-molas, a gente quer avançar no jogo. Da mesma forma, a gente quer que os dados entrem em jogo o mínimo possível, para que eles se mantenham uma fonte de tensão. Então, como é que a gente usa o dado? Cada vez que eu pedir para o jogador rolar os dados, se pergunte se aquilo é narrativamente necessário para aquela cena. Nas próprias palavras do mestre Dan, Dungeon Craft, o Sherlock Holmes não acha as pistas porque ele tem um bônus alto de percepção. Ele acha porque ele é o protagonista, e o protagonista tem que protagonizar. Cada vez que você convida os dados para o jogo, você está convidando o caos, frequentemente com resultados hilários. Então, se os jogadores têm que rolar o dado para tomar hidromel sem se engasgar, eles têm que rolar o dado para andar por aí? É claro que não, a não ser que eles tenham bebido muito hidromel. Aí rolar um dado pode ser uma coisa boa. Eles não rolam os dados nessa ocasião porque não tem chance de falha. Não faz seu jogo ser uma série de simulações. Veja como uma cena de filme. O que pode ser legal acontecer naquela cena? Com isso em mente, o bardo conseguiria seduzir um dragão? É claro que não, isso é impossível. O que você tem que pensar é que cada vez que você for pedir os dados dos jogadores, você não está só aceitando o sucesso e a falha. Você está aceitando que ele role 1 e tire uma falha crítica, ou 20 e tire um sucesso crítico. Esses 4 resultados têm que ser possível na ação que você está pedindo. E, inclusive, é importante dizer que essa falha crítica não significa que o jogador está pagando mico no jogo. Pode significar uma infinidade de coisas. Vamos supor que ele quer atravessar o campo de batalha e pegar o capitão inimigo do outro lado. Rolar 1 pode significar que ele foi interceptado por um dos subordinados do capitão e agora está cercado apanhando. O que ele vai fazer agora? Tudo isso nos traz ao conceito de falha útil.
A gente também se envolve no RPG porque a gente quer agir naquele mundo de fantasia, mesmo que a um custo. E a falha útil é isso. É você conseguir, mas pagando um preço pelo seu sucesso. Quer defender o seu amigo, mas fracassou no teste? Você defende ele, mas o golpe veio todo para você. Você quer empurrar a besta descerebrada montanha abaixo e seu dado não ajudou? Você consegue, mas talvez a besta te arraste junto com ela para as forças do abismo. Resumindo, não faz o dado ser só sucesso e falha. Faz cada cena ter a sua importância, seus resultados únicos. O padrão ainda vai estar aí. Rolar alto é bom, rolar baixo é ruim. Faz o seu jogo ser mais imprevisível, mais divertido. Saiba diferenciar quando o jogador quer fazer algo e está disposto a pagar um preço para fazer aquilo, de quando é impossível que aquilo aconteça. E aí não precisa rolar o dado nenhum. Agora é com a mistura de tristeza e alegria que eu me despeço de vocês. O objetivo desse mini curso foi mostrar mais ou menos como é que o RPG funciona, desde as coisas mais simples até algumas mais complexas. Se você não conhecia o jogo, eu espero que esses vídeos tenham te deixado com muita vontade de jogar, interessado em o que é o RPG. E se você já joga há algum tempo, eu espero que os conselhos desse vídeo e as indicações de estudo tenham ajudado a organizar os pontos meio nebulosos do RPG na sua cabeça. Eu já queria começar um canal de RPG há bastante tempo. Se você gostou do que você viu aqui, compartilhe aí com seus amigos, com os parentes, com os bichinhos de estimação. A gente também tem uma página no Instagram com resumos e encontros diários para falar sobre RPG. Minha mensagem final é: mete as caras no seu jogo. Lembra que lá no começo eu falei que é bom ser um mestre ruim? Quanto mais a gente erra, e a gente erra rápido, mais a gente melhora e se envolve com o jogo. Se você está errando, significa que você está fazendo. Continue assim. E jamais, nunca, de forma alguma, esqueça o que te trouxe aqui, do seu amor por esse jogo. A gente se encontra nas mesas de RPG.